Olá, começa agora mais um Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e o Brasil dá sinais de que a juventude está cada vez mais interessada em política e querendo fazer a diferença para um país melhor. Iniciativas vêm crescendo e incentivando adolescentes a participarem mais ativamente de ações relacionadas a esse tema. Para conversar com a gente hoje, os nossos convidados são alunos de ensino médio e idealizadores do Politicamente Jovem, Laura Lacerda e Arthur Rocha. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Oi, gente, eu sou a Laura, eu tenho 16 anos e sou de Fortaleza, no Ceará. Bem-vindo, Arthur. Olá a todos, me chamo Arthur, falo de Juazeiro do Norte, no Ceará, e tenho 15 anos. Para a gente começar então, pessoal, Laura, conta para a nossa audiência o que é e como surgiu o Politicamente Jovem. Bom, o Politicamente Jovem é um projeto para inserir jovens na política. Não necessariamente para que eles se candidatem, mas para que eles tenham uma noção melhor de política e aprendam política de jovem para jovem, de um jeito mais divertido e mais dinâmico. E, bom, Politicamente Jovem surgiu em 2020, então está atuando aí faz 2 anos, e eu e o Arthur, a gente começou com a ideia de um projeto científico para uma feira de ciências de colégio, mas aí veio a pandemia e a gente decidiu seguir com ele de uma maneira diferente, que seria online, já que agora existia esse novo método. E a gente começou com reuniões durante toda a semana e foi levando e adaptando o Politicamente Jovem de diversas formas, até que chegamos onde estamos hoje em dia. E nós somos um dos projetos que mais crescem na internet atualmente. E a gente teve muita ajuda, tanto dos nossos pais, das nossas famílias, dos amigos e de pessoas dessa área mesmo da política, que nos ajudaram e nos guiaram para fazer um projeto legal e mais divertido. E Arthur, queria que você contasse para a nossa audiência também qual a importância para o jovem, para o adolescente, de se engajar na política ou minimamente ter noções de política hoje no país. Então, a política, eu acredito que ela está presente no nosso dia a dia, né? Em todo canto que a gente vê, a gente está vendo política, e desde que a gente era criança, a gente está praticando política. Então, a importância da política é a gente conseguir se expressar por meio dela. Então, por meio da política, a gente consegue tanto propor melhorias para o bem-estar social, para a sociedade, e expor as nossas ideologias, expor o que a gente pensa, né? Ter liberdade de expressão. A política é uma ferramenta da liberdade, né? Então, a gente consegue mostrar para outras pessoas o que a gente está pensando, o que a gente está propondo para uma sociedade melhor. Então, eu acredito que a política ela é extremamente importante, tanto para jovens quanto para qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Então, ela está muito presente no nosso dia a dia. E tendo em vista essa importância da política para o jovem, Laura, queria que você contasse, na sua opinião, qual que é a importância e o papel dos pais em casa, dos familiares também, nessa questão de gerar o interesse no jovem pela política. Bom, ao nosso redor a gente vê os nossos amigos, vê pessoas próximas da gente, com a nossa idade mais ou menos, e a gente vê que essa galera tem uma ideologia muito parecida com os pais. Muito parecido com o que os pais passaram para eles. Porque é normal, a gente cresce e quando a gente acha uma coisa muito diferente, muito nova do que a gente está acostumado a ver, a gente procura uma pessoa que a gente vê como com ideias relevantes e com ensinamentos relevantes. Então a gente quer procurar e ver o que essa pessoa concorda e aí a gente vai mais ou menos montando o que a gente acha certo, o que a gente acha errado. Mas o Politicamente Jovem, ele constrói e defende muito isso de você construir a sua própria ideologia, ainda quanto jovem, porque é daí que você consegue fazer a sua diferença. Então, a gente sempre propõe as pessoas a estudarem, a pesquisarem os melhores meios para criar e construir essa ideologia.
construir um ambiente onde aquelas pessoas consigam debater para chegar em um acordo e numa ideia central, uma ideia concreta daquilo que elas defendem. Obviamente, a gente sempre vai ter um lado dos nossos pais, da nossa família, mas a gente precisa construir o que a gente realmente defende em todos os âmbitos da política. Essa criação, construção, né, de uma individualidade, ainda na fase jovem, pode gerar alguns conflitos, né? A gente teve eleições em 2022, agora, e a gente viu que nem todos os pais e filhos tinham a mesma ideologia. Arthur, na sua opinião, como superar esse obstáculo, esse desafio de ser um dependente, na maioria das vezes, um adolescente, morar com pais, morar com familiares e discordar de uma visão política deles? Bom, eu acredito que quando a gente entra nessa parte da política partidária, né, eu acredito que seja uma coisa muito pessoal. Então, o que uma pessoa, ela, na verdade, normalmente, como Laura falou, a gente segue os mesmos passos ideológicos, políticos de nossos pais, né, por conviver com aquilo, por conviver com aquela ideologia desde pequenos. Então, quando a gente tem um pensamento distinto dos nossos pais, a gente viu ali que aquilo não combinava com o que a gente realmente pensava. É uma situação diferente, na verdade, nos dias atuais, está se tornando cada vez mais presente, né, mais visto isso, que os jovens eles têm pensamentos diferentes dos seus pais, na verdade, de gerações passadas, né? Então, o jovem, a partir do momento em que ele estuda, em que ele vê outros pontos de vista, na verdade, quando ele vê uma situação de outros ângulos, né, a gente consegue construir o nosso pensamento, construir o que a gente acha sobre aquela situação. Então, a partir do momento que a gente vê a política brasileira por outros olhos, por outros ângulos, a gente vai achando ali o que a gente se reconhece, né? Então, o pensamento crítico, ele é muito importante nesse momento para a gente conseguir distinguir, né, o que é o certo, o que é o errado para nós e para um bem coletivo, né? E falando sobre a construção do pensamento crítico, até independentemente de familiares, pais, em casa, Laura, na sua opinião, qual que é a importância das escolas tratarem esse tema já na fase da adolescência, nas salas de aula? Bom, as escolas, a gente, do Politicamente Jovem, defende muito que a política deve sim ser debatida nas escolas. Não uma política partidária, mas uma política do dia a dia, uma política da história que construiu, que fez o nosso país. É importante a gente estudar isso, para saber o que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um presidente. A gente vê que isso é o que começa, isso é o que insere os jovens naquela política. E a escola, ela tem esse papel, essa importância de inserir principalmente os jovens nessa política, já que eles não podem muito guiar a gente em relação à ideologia. A escola tem que ser uma instituição apartidária, mas é de extrema importância que ela consiga inserir o jovem naquilo, que ela consiga fazer com que ele se interesse por aquilo, não só por física, química, matemática, história, sociologia, porque a política, ela incrementa tudo isso, ela incrementa economia, políticas públicas, ideologias diferentes, e aí isso faz com que o aluno queira pesquisar mais, queira participar mais e se interesse mais naquele meio. E uma vez interessado nesse meio da política, Arthur, qual que é a sua atitude, uma vez que você falou, tenho interesse na política, qual que é a sua atitude em termos de, vou pesquisar qual que é a proposta daquele candidato, quais meios você lança a mão para essas pesquisas, que tipo de engajamento é o seu engajamento, por exemplo? Bom, eu acredito que antes da gente ter um posicionamento, antes da gente, na verdade, concretizar um pensamento, uma ideologia, a gente precisa estudar muito, né? Tanto uma certa ideologia, tanto uma ideologia contrária do que a gente está estudando, a gente tem que ver vários ângulos, vários pontos de vista. Então, quando a gente estuda por fontes confiáveis, como alguns sites, na verdade, a gente teve aí
a época eleitoral, né, a gente poderia estar acessando aí os sites do TSE, né, para descobrir ali, para estudar sobre as propostas dos candidatos, né, candidatos de deputados, senadores, né, então a gente poderia aí estar procurando sempre informações verídicas, né, então com um embasamento concreto. Então, quando a gente pesquisa muito e quando a gente estuda muito sobre tanto quanto uma ideologia A quanto uma ideologia B, a gente consegue construir um pensamento forte e argumentado, né? Quando alguém chega para a gente e pergunta por que a gente pensa daquele jeito, a gente tem que saber responder, né? Então, essa é a importância da gente não ser superficial, essa é a importância do estudo, porque com o estudo a gente pode construir um pensamento mais enraizado, né? Um pensamento mais profundo, não só uma ideia mais rasa, né? Então, essa é a minha opinião. E a importância desse estudo, já numa fase bem jovem, na adolescência. Você acredita, Laura, que é possível a gente criar uma revolução política no Brasil para os próximos anos com, né, jovens que se tornarão adultos com mais consciência política? Bom, eu acho que no cenário atual, principalmente com as eleições que passaram agora, de 2022, esse cenário, essa revolução, melhor falando, já começou. A gente teve um altíssimo nível de jovens tirando o título de eleitor para essas eleições, jovens querendo fazer a diferença, independente do candidato que você for votar. E então eu acho que sim, a gente já começou essa revolução, e principalmente com essa era da internet, essa era de peso da internet, dos criadores de conteúdo, influenciadores digitais, isso fica cada vez mais presente. A gente, no Politicamente Jovem, vem debatendo muito sobre a questão dos influenciadores nas mídias e da importância deles para que o jovem entre nesse meio e entre nessa revolução, para que a gente faça do Congresso, da Assembleia, locais onde jovens estão presentes, para que a gente olhe e veja que a gente consegue participar e consegue estar ali também. Então, é de extrema importância que a gente comece aos poucos, que projetos como Politicamente Jovem ou outros que têm esse mesmo objetivo, comecem a ter cada vez mais palco, para que esses outros jovens que estão em casa assistindo a gente, eles consigam se enxergar ali e ver que se a gente está aqui hoje em dia, é porque a gente lutou muito, mas a gente lutou para que eles consigam vir aqui e falar também. Você comentou agora sobre influenciadores, né? Perdão, na internet. Então, assim, como que esses influenciadores digitais vão atrair a atenção do jovem para a política? Tem alguma coisa diferenciada, Arthur? Por exemplo, tem que ter humor, tem que ter mensagens mais rápidas ou com um design diferenciado. Qual que é a estratégia para chamar a atenção desse jovem para esse tema que, para muitos, é um tema chato, né? Política. Bom, você usou uma expressão interessante, que é justamente isso da política ser chata, né? A gente tem na verdade, os jovens têm uma ideia que a política é muito restrita para apenas para um certo grupo social de políticos velhos, enfim, mais velhos, adultos, mas a política é para todos, né? A política não deve ser chata e deve ser debatida. Então, quando a gente tem a influência de meios digitais na nossa idealização, na nossa construção de um argumento, é muito importante que sejam, por exemplo, algumas informações rápidas que tragam a atenção, na verdade, a atenção do público, né? Porque hoje em dia as informações estão sendo muito rápidas, tudo que a gente vê na internet é muito rápido, a gente hoje tem vídeos que passam 3 segundos, a gente perde o interesse, né? Então, eu acredito que seja necessário que exista informações rápidas, né, com a intenção de integrar o público com o influenciador, certo? Sempre procurando influenciadores que propagam ideias verídicas, não propagando ideias que sejam falsas, e que a verdade seja exposta, né? A verdade não seja ocultada. Então, a importância da gente procurar influenciadores que buscam fontes corretas e
de um meio, na verdade, é uma estratégia, eu acredito que seja uma estratégia de influenciador para influenciador com o seu público, de integrar eles, né? Então, alguns influenciadores trazem essa estratégia de fazerem postagens, como o Politicamente Jovem, fazendo postagens regulares, né, periódicas, com informações rápidas e que integrem, né, o público. Mas cada influenciador com sua estratégia para manter o seu público, mas sempre, claro, colocando a verdade em primeiro lugar, né? A verdade deve ser propagada. Na abertura do programa, eu comentei sobre a questão do jovem cada vez mais interessado com política para fazer, né, do nosso país um país melhor, certo? E aí eu queria saber, Laura, para fazer do país um país melhor, a gente precisa melhorar muita coisa na política. Então, na sua visão, quais os principais problemas hoje na política brasileira que precisam de cuidados, precisam de melhorias? Bom, como você mesmo falou, a gente precisa de muitas coisas para tornar o nosso país um país melhor. E adentrando no nosso assunto de hoje, que são os jovens, o jovem, ele tá ali todo dia, ele acorda, ele ou pega um ônibus, ou ele vai de carro mesmo para o colégio, ou para a faculdade, para a universidade, e independente de particular ou pública, a gente sente um afeto, uma influência devido à política, e então, assim, o jovem, ele tá ali, ele tá vivenciando o dia a dia e ele sabe o que ele tá passando. Então, nada melhor do que colocar cada vez mais jovens que passaram pelas mesmas coisas que os jovens de hoje em dia estão passando para atuar ali naquela política. Então, agora a gente forma um congresso muito jovem, a gente forma uma assembleia que constitui de jovens e a gente debate política para jovens na internet e nos meios presenciais também, mas enfim. Então, a gente está debatendo e o jovem, ele tem essa capacidade de notar coisas fora da nossa bolha. Então, a gente consegue ver que o jovem, ele não foca em uma determinada coisa, ele não foca só na economia, só em uma específica política pública. E os jovens, eles estão em maioria hoje em dia na política, não atuando necessariamente, mas debatendo. Eles se revoltaram, como a gente tinha falado, a gente está numa revolução desses jovens. Então, quem melhor do que nós jovens para poder debater sobre isso e discutir sobre isso e levar isso para tornar o nosso país um país melhor? Porque é como aquela velha frase clichê que os jovens são o futuro do Brasil. Mas mais do que o futuro, eles são o presente. Nós somos o presente do Brasil. A gente está construindo o Brasil que a gente vai morar durante muito tempo. E o Brasil em que a gente vai deixar a nossa futura geração, os nossos filhos, a nossa família, e também para batalhar para as gerações que já passaram, mas que ainda estão aqui. Então, para batalhar para os nossos pais, para os nossos avós, porque o Brasil que eles não tiveram antes, a gente pode tornar o Brasil que eles podem ter hoje ou futuramente, daqui a 10, 20 anos. Com essa fala inspiradora da Laura, Arthur, o que você diria para quem está nos assistindo agora e gostaria de se engajar mais com política? Pô, eu sou jovem, estou assistindo a TV Senado, Cidadania, vi a fala da Laura, vi a fala do Arthur e eu quero fazer parte disso. Quais as dicas que você daria para esse jovem? Bom, eu acredito, né, que o próprio Politicamente Jovem, a nossa página no Instagram, seja um bom meio, né, para essa comunicação política. E, bom, se você não quiser seguir a gente nas redes sociais, tudo bem, tranquilo, mas eu aconselho você a sempre estudar, né, sempre buscar informações verdadeiras e estudando é que a gente consegue construir uma sociedade melhor e um país melhor. Então, se você quiser entrar no mundo da política, seja muito bem, tem um estudo muito aprofundado, né? Quando a gente tem um estudo muito aprofundado, a gente consegue dar continuidade com o que a gente pensa e dar continuidade com as nossas ideologias. Então, é uma caminhada muito longa de estudo, de esforço, para poder a gente conseguir construir uma sociedade melhor e procurar sempre o bem-estar social. Muito bem. Laura,
E a famosa frase, eu acho que um de vocês dois pelo menos já ouviu, mas política só tem corrupto, só tem gente que não presta, só tem corrupto. Como vocês recebem esse tipo de frase e o que vocês tentam argumentar para mudar a mentalidade dessas pessoas, sejam jovens ou adultos, que falam isso para a gente, né? E para vocês, no caso? Bom, então, pessoalmente falando, essa é uma frase, esses tipos de comentários são coisas que realmente tocam a gente, principalmente para quem quer seguir nesse meio. A gente quer tornar a política um espaço leve, um espaço aberto, é isso que está seguindo, que vai seguir, guiar o nosso país e fazer com que a política só tenha corrupto. Eu acho que já passou da época em que essa frase era verdadeira. Então, como o Arthur falou, o estudo aprofundado, ele realmente traz verdades absolutas. E a gente sabe que não são todos os políticos hoje em dia, e eu poderia lhe passar uma lista de políticos que não são corruptos e que a gente consegue ver em, por exemplo, o portal da transparência ou coisas do tipo, que nunca houve nenhum tipo de escândalo de corrupção envolvendo determinados políticos. E são esses políticos que a gente tem que se atrelar mais, que a gente tem que votar, ir nas urnas e querer que esses políticos voltem, que esses políticos falem, que esses políticos tenham esse palco, para que a gente torne o nosso Brasil um país limpo, um país com uma política feita de um modo bonito, de um modo mais para escutar e mais para ajudar do que uma política menos pior, que foi muito que a gente ouviu durante essas eleições de 2022. E então tornar a política esse espaço fora da corrupção é uma luta difícil, é uma luta que requer muito tempo e, obviamente, sempre vai ter, porque, infelizmente, o nosso país foi construído, a nossa política, historicamente, foi construída em meios grandes de corrupção, de vários políticos, não só presidentes do Brasil, mas de diversos políticos que foram corruptos, enfim. Então, realmente, a nossa imagem se manchou ao longo do tempo. Mas é algo que a gente consegue desconstruir essa imagem e construir uma nova, uma política feita, uma política do bem, feita de jovem para jovem, de uma pessoa que precisa para uma pessoa que tem voz, que tem um palco, e dar o palco para essas pessoas que precisam. Então, a gente consegue sim desconstruir isso, desconstruir essa imagem e tornar a nossa política algo mais leve e algo que se renda mesmo, que a gente consiga obter algum resultado com isso. Para a gente encerrar então, pessoal, queria perguntar para os dois, além de interesse em política, vocês pretendem se tornar um político no futuro? Começando pelo Arthur. Bom, eu não pretendo, mas vai que um dia eu me torne um político. A minha ideia de política é que ela seja um espaço aberto a todos, né? Então, eu não tenho intenção de ser um político, mas eu tenho a intenção de propagar a educação, né? Propagar a cultura de uma pessoa sem ignorância, né? A gente conseguir construir um pensamento crítico, embasado, sem a ignorância, né? Eu acredito que, respondendo essa pergunta, eu acredito que eu não vou ser um político, mas eu quero espalhar essa educação política e espalhar a própria educação. E você, Laura? Bom, eu acho que ser político é muito mais do que ocupar um determinado cargo. Então, por exemplo, a partir do momento que o Arthur ele está espalhando essa mensagem, ele está fazendo política no dia dele, ele é um político, ele é um ser político. Mas, visando na questão de cargos mesmo, eu pretendo, eu me identifico muito com, principalmente, o cargo de deputada. Eu tenho muitas inspirações nesse meio, nesses cargos. Eu acho que é um cargo que demanda muitos esforços, mas é algo que eu gostaria de atuar, que eu gostaria de
transformar o Brasil com tudo que eu aprendi, com tudo que eu venho montando desde os meus 12 anos até hoje e até o futuro, até quando eu realmente puder e estiver apta a me candidatar. Mas eu acho que tem um caminho muito longo pela frente ainda, da construção de mim mesmo, de um eu próprio. Então, eu acho que ainda tenho muito a construir, muito a estudar, com certeza. Eu só tenho 16 anos, então eu tenho muito a aprender, mais com a vida do que com a política especificamente. Então, é uma ideia que eu tenho, é um sonho que eu tenho, mas... e que eu vou trabalhar aí até eu achar que eu realmente estou pronta para ingressar nisso. Obrigado, Laura Lacerda e Arthur Rocha, pela participação no Cidadania. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo Cidadania.